conceito do que vem a ser escatologia. A expressão escatologia é derivada da junção, da união de duas palavras gregas. A primeira palavra é eschatos, que quer dizer último, e a segunda palavra é a palavra logos, que quer dizer palavra, estudo, e mais tarde toma forma de ciência. Logo, escatologia é a área da teologia sistemática, a disciplina que discorre acerca das últimas coisas. E dentre estas últimas coisas encontramos o retorno de Cristo, milênio, tribulação, falso profeta, anticristo, besta e tudo mais que diz respeito às coisas que ainda estão por acontecer. Geralmente, quando se fala em escatologia, a maioria das pessoas tem em mente o livro de Apocalipse. No entanto, escatologia não é somente o livro de Apocalipse. A escatologia envolve outros livros da Bíblia Sagrada que também possuem um teor escatológico. Por exemplo, os evangelhos no sermão profético de Jesus, nesse sermão estão contidas verdades escatológicas. Algumas epístolas do Novo Testamento dizem respeito à ressurreição, ou seja, a ressurreição do último dia. Além disso, temos uma grande quantidade de predições que estão contidas no Antigo Testamento. Predições de Daniel, predições de Ezequiel e outros profetas da Antiga Aliança. De maneira geral, dentro da escatologia, ou seja, do estudo acerca das coisas futuras, existem 4 formas de interpretação. A primeira forma de interpretação é denominada idealista ou simbólica. Nesta forma idealista ou simbólica de interpretação da escatologia, o fator tempo não existe. Ou seja, os símbolos e os acontecimentos preditos na Bíblia Sagrada não acontecerão num determinado momento da história. Eles apenas representam verdades eternas, ou verdades acerca da existência humana que continuam presentes na vida de qualquer ser humano. Por isso recebem o nome de idealistas, é apenas um ideal ou um símbolo. A segunda forma de interpretar a escatologia é chamada de futurista. Enquanto a interpretação idealista ou simbólica despreza a questão do tempo, a interpretação futurista fala muito sobre o final dos tempos, ou ainda o tempo do fim, quando todos os acontecimentos preditos, principalmente no Apocalipse, acontecerão. Uma terceira maneira utilizada para interpretar a escatologia é chamada de interpretação historicista. Este modelo de interpretação escatológica considera a apocalíptica, que é um gênero literário contido na Bíblia Sagrada, que eram os acontecimentos futuros, mas na época em que foram escritos. Ou seja, as predições eram para os tempos antigos, mas para nós já aconteceram na própria história da igreja. A quarta forma ou a quarta maneira de interpretação escatológica é chamada de interpretação preterista. Essa interpretação afirma que o acontecimento da apocalíptica aconteceu em períodos próximos ao momento em que essas predições foram dadas. Sendo assim, os últimos tempos ou os últimos dias já teriam acontecido quando os escritores bíblicos teriam descrito estes fatos. Diante desses 4 modelos de interpretação escatológica, surgiram então tipos de escatologia. Ou seja, algumas escatologias surgiram no decorrer da história. Uma escatologia muito utilizada pela assim chamada teologia liberal é chamada de escatologia consciente. Essa escatologia afirma que o reino de Deus é um reino ético em sua natureza. Ele está acontecendo aqui e agora dentro da história. Desta maneira, o reino de Deus não virá poderosamente no futuro. Ele já aconteceu. Um dos principais defensores desta escatologia é Albert Schweitzer, por sinal, um dos grandes nomes na teologia acerca da cristologia. Outro modelo de escatologia é a escatologia realizada, onde temos a pessoa de Charles Dodd como um dos principais defensores desta escatologia. Esta escatologia parte de uma premissa: os eventos preditos na Bíblia Sagrada já se realizaram,
por isso recebe o nome de escatologia realizada. Os eventos preditos na Bíblia não estão por acontecer, mas já se realizaram. Outro modelo de escatologia é chamado de escatologia existencial. Este modelo de escatologia é baseado na obra do teólogo alemão Rudolf Bultmann. Para Bultmann, grande parte dos escritos do Novo Testamento eram mitos. Para ele, mito era a realidade de outro mundo no qual fazia uso de metáforas do nosso mundo. Assim, para Bultmann, a escatologia era quase uma parábola, pois ninguém interpreta a parábola do filho pródigo como real, mas no sentido da existência humana. A parábola é a história acerca de um homem e não a história do próprio homem. Para Bultmann, em relação à escatologia, não deveríamos perguntar: acontecerá desta maneira? Mas deveríamos perguntar: estou experimentando